Bem-vindos ao programa Um Fato, Duas Visões. Programa esse, como sempre, afetivamente organizado por Márcia Almeida Batista, da Faculdade de Ciências Humanas e da Saúde. Márcia, seu bom dia. Olá. E a Neide Nofres, da Faculdade de Educação. Ótimo, ficou excelente, né? Então, nós duas juntas, olha, nós duas organizamos, selecionamos as pessoas para virem para cá, sempre alguém de relevância no meio educacional, no meio social, no meio político, para trazer para nós algumas informações e algumas sugestões de reflexões envolvendo a nossa área da educação e da saúde, certo? Nós convidamos hoje a Maria Irene Miranda. Maria Irene Miranda é da Universidade Federal de Uberlândia, né? Bem-vinda, Maria Irene Miranda, lá de Uberlândia. Sempre a gente traz pessoas de fora também, de São Paulo, para a gente poder trazer essas informações. Ela é professora da Faculdade de Educação, coordenadora do curso de Psicopedagogia, tem escritos na área, livros sobre metodologia científica, tem uma vasta e professora titular da faculdade. Ela veio conversar conosco hoje de um programa institucional de acompanhamento a alunos da educação básica nas escolas públicas de Uberlândia. E esse programa é acompanhado pelos alunos, tanto da especialização como da graduação, fazendo uma articulação entre ensino, pesquisa e extensão. E a gente vai tentar descobrir isso hoje com você, como você conseguiu juntar ensino, pesquisa, extensão e docência, e como isso acontece com você e como a Universidade de Uberlândia te deu essa possibilidade. Bem-vinda, então. Mais uma vez, obrigada pela sua disponibilidade. E conta para nós que programa institucional é este da Universidade Federal de Uberlândia. Bom, olá, Neide, tudo bem? Olá, Márcia, prazer estar aqui com vocês, né? Agradeço imensamente pelo convite, para batermos um papo aqui sobre uma temática que eu gosto tanto, né? Que eu me envolvo não só academicamente, mas também afetivamente, né? É a minha área aí de paixão. Então, o Programa Institucional de Acompanhamento Psicopedagógico, para falar um pouquinho dele, eu tenho que falar também um pouquinho do GEP, né, que é o Grupo de Estudo e Pesquisa sobre a Psicopedagogia Escolar. Nós iniciamos as atividades no GEP no ano de 2009, e em 2019, né, 10 anos depois, uma década aí de trajetória do Grupo de Estudos e Pesquisa, nós criamos o Programa Institucional de Acompanhamento Psicopedagógico, com o objetivo de levar, de oferecer o atendimento psicopedagógico a crianças das escolas públicas, né? Principalmente as crianças que não têm condições, que os pais não têm condições de buscar um atendimento psicopedagógico, tendo em vista que quase sempre esses atendimentos acontecem no segmento privado. Então, como atividade extensionista, o programa ele oferece esse atendimento, esse acompanhamento psicopedagógico, nós realizamos a avaliação diagnóstica, e a partir dos resultados da avaliação diagnóstica é desenvolvida a intervenção conforme as características e a demanda de cada caso, né? Então, esse programa, ele é desenvolvido com alunos tanto da graduação, que fazem a disciplina de psicopedagogia, que nós temos essa disciplina no currículo do curso de pedagogia, e pelos alunos também do curso de especialização em psicopedagogia, que tem como TCC o atendimento psicopedagógico, né? Então, esse atendimento, ele já é feito a partir do apoio, do embasamento de todas as disciplinas do curso, e o aluno, no decorrer aí de um ano, mais ou menos, o aluno do curso de especialização, ele desenvolve um estudo de caso psicopedagógico por meio desses atendimentos oferecidos à comunidade. Agora, Irene, a questão minha é a seguinte, eu acho que todo projeto de atendimento é muito bem-vindo né, e aí depois a gente vai conversar sobre ele. Mas a gente sabe que entrar em parceria com o sistema de ensino é muito complexo. Não é assim, essa parceria. Como você conquistou essa parceria com o sistema público de ensino?
Uhum. né? E como a universidade acatou esse projeto, quer dizer, como é enfim, esse processo de aceitação de um projeto dessa natureza. Então, Neide, na rede municipal de ensino, principalmente, que onde estão as crianças, né, da educação infantil e dos anos iniciais do ensino fundamental, nós sempre tivemos uma proximidade, um vínculo, né, tanto em termos, assim, de realização de pesquisa, como campo de pesquisa, como o espaço de formação contínua dos professores. Então, não é algo que se deu a partir do programa, a gente já tinha uma experiência, né, de vínculos mais de proximidade, vamos dizer assim. Você Então, acha, desculpa, só te interromper um minutinho, é uma curiosidade minha. Eu vivi a minha vida inteira profissional e pessoal em São Paulo, na capital. Você acha que a cidade do interior, por ser um pouco menor, a proximidade entre as pessoas, também favoreceu esse constante vínculo entre as instituições do Estado, as educacionais? Você acha que isso favoreceu vocês terem esse vínculo? Márcia, então, eu acho que a questão física, assim, da proximidade física, às vezes da universidade, das escolas, isso contribui um pouco, mas eu não sei se isso seria um fator tão relevante. Uberlândia é uma cidade de 700 mil habitantes, né? Claro que comparada a São Paulo é uma cidade pequena, mas não é uma cidade tão pequena. Nós temos mais de 100 escolas na rede municipal, então é um campo grande, mas que a gente sempre teve esse hábito mesmo, como eu falei antes, de buscar como campo de pesquisa, de fazer em parceria cursos de formação continuada para os professores, né? Então, de trazer gente da rede para conversar com os nossos alunos. Então, nós temos, já temos essa experiência, né? E as escolas, elas são muito receptivas a qualquer atividade que fala que vai contribuir principalmente para esses alunos que são considerados alunos com dificuldade de aprendizagem. Os professores, eles são muito receptivos a esse tipo de ação. É claro que, às vezes, eles até entendem isso como uma forma de lavar as mãos, né? Oba, agora vai para a universidade, não precisa mais da gente fazer as coisas, que eles vão resolver o problema lá. E depois eles acabam entendendo que não é bem assim, né? Que a gente precisa trabalhar junto, que precisa também, que a ação psicopedagógica, ela é uma ação que envolve não só o sujeito, porque senão estaríamos depositando sobre ele toda a responsabilidade da suposta não aprendizagem, né? Mas é o sujeito, é a família do sujeito e é a escola. Então, quando a gente consegue fazer essa parceria, esse vínculo, as coisas fluem de forma mais tranquila. Então, as escolas, elas são receptivas nesse sentido. A gente não teve, assim, nenhuma dificuldade. No âmbito da universidade, a universidade tem aquela intenção, até para responder aí, né, a articulação do ensino, da pesquisa e da extensão. E o nosso programa, ele contempla tudo isso, ele contempla o ensino, porque nós trabalhamos com a disciplina de psicopedagogia na graduação, nós trabalhamos no curso de especialização também, ele contempla a pesquisa, tanto na graduação, por meio da iniciação científica, quanto na especialização pelo TCC do curso, como eu disse para vocês, e também no programa de mestrado e doutorado, que a gente orienta as pesquisas na vertente da psicopedagogia. Então, os casos que nós atendemos, as crianças, nós discutimos isso no nosso grupo de estudo, discutimos os casos, elaboramos as intervenções, né, então, dessa forma, a gente articula tanto o ensino, quanto a pesquisa, quanto a extensão. A extensão, ela está nos atendimentos que nós realizamos, mas ela está também nos cursos de extensão que nós oferecemos a cada 2 anos, e no congresso que nós oferecemos também a cada 2 anos. Né? Então, nós intercalamos curso de extensão e congresso de psicopedagogia. E fazemos a extensão também quando a escola nos convida, por exemplo, para uma palestra, para ter uma fala com os professores. Então, isso a gente faz esse trabalho também. Como você articula a pedagogia, a psicologia e outras áreas afins para você congregar? Os professores aceitam esse trabalho articulado via psicopedagogia? Aceitam, mas você sabe que, assim, você tem professores que são mais simpáticos, vamos dizer assim, a ideia, né?
e outros que nem tanto, que às vezes não se envolve tanto. Agora, o que faz com que a gente busque esse ou aquele professor, essa ou aquela área, é o caso que nós estamos trabalhando. Né? Então, por exemplo, eu trabalho com a disciplina de psicologia e trabalho também com a psicopedagogia, que são áreas que têm interfaces, né, muitas interfaces. Então, a gente consegue fazer esse diálogo, mas às vezes a gente precisa, assim, buscar uma referência de outros professores, até da medicina, né? Então, eu tenho vínculo com o pessoal do Instituto de Psicologia, com a Faculdade de Medicina aqui, porque nós temos uma neuropediatra que trabalha com a gente no curso de especialização, que vai estar conosco também no Congresso de Psicopedagogia, que conforme a complexidade do caso, nós levamos para ela alguns dados, algumas informações, se for necessário, ela chama o sujeito para uma consulta. Então, nós buscamos esse diálogo conforme a necessidade do caso que nós estamos atendendo. E nós temos conseguido, sabe, assim, porque como eu te falei, como ela dá aula também no nosso curso de especialização, então já é uma pessoa que está, assim, vamos dizer, habituada com as nossas discussões, com a nossa dinâmica de trabalho. Então, tenho ela, tem a fonoaudióloga também, nessa mesma linha, tem a psicóloga também, nessa mesma linha, né? E esse atendimento ocorre no espaço da universidade, da escola, da onde? Qual é o espaço? Da universidade. É um espaço da universidade. Inclusive, Neide, a criação do programa foi até pensando bastante de termos um espaço específico para isso, porque quando a gente começou, eu brinco, falo assim, que a gente trabalhava meio que, né, o nosso trabalho ficava muito diluído no campus, ora estava na minha sala, ora estava até no centro de convivência, às vezes, né, na secretaria, porque como eu coordeno o curso de pedagogia à distância também, até a secretaria do curso, às vezes eu já usei para atendimento, né, que estava só a secretária, ela falou, ó, vem uma criança para cá para atendimento. Então, e foi assim que a gente foi conquistando o espaço. E eu acredito, assim, que o espaço físico é também uma característica de identidade, né? Então, a gente precisava de ter um espaço para a gente desenvolver todo o nosso trabalho. E a criação do programa nos possibilitou também o espaço físico. Agora nós temos um espaço físico específico para os atendimentos, para as nossas reuniões, para cursos, né? Então, o programa nos possibilitou também ter um espaço físico bem bacana, bem organizado, com estrutura de secretaria que a universidade proporciona. É um espaço, Neide e Márcia, que ele não é específico do programa de psicopedagogia, ele é também de outros programas institucionais, mas a gente se organiza para o uso do espaço. E nós consideramos... Tem uma sala só, tem uma sala específica para o atendimento, para que a criança possa ser acolhida. Eles são feitos individualmente? Sim, os atendimentos eles estão individuais, de 2 a 3 vezes por semana, nesse espaço que eu estou dizendo para vocês. Então, e eu tenho uma curiosidade, são muitas curiosidades, né, Irene? Assim, e a família? Como a família recebe? A família vai para a universidade, ela se sente acolhida num espaço tão grande como é a Universidade de Uberlândia, nesse espaço? Como você vê a entrada da família nesse atendimento, no espaço da universidade? Então, a família, eles gostam, viu, Neide, de ir para a universidade, de estar na universidade, as crianças adoram estar na universidade, e assim, eles se sentem acolhidos porque realmente a gente acolhe. Quando a criança chega na universidade, com a família, normalmente a gente mostra os espaços para eles, mostra onde que vão acontecer os atendimentos, mostramos também onde é a cantina, onde que a mãe ou quem está levando a criança vai aguardar, mostramos o espaço, eles perguntam algumas coisas, é interessante essa acolhida, sabe? A gente tem esse momento de acolhimento, e o acolhimento ele passa também pelo conhecimento do espaço físico, né? Então, é claro que a gente não anda o campus todo, mas ali onde eles vão circular, a gente mostra para eles, né? Apresenta, eu gosto de levá-los na secretaria da faculdade, apresento a criança, apresento a mãe, falo, olha, nós vamos trabalhar
com essa criança, com essa senhora, e apresento, e eles se sentem, assim, acolhidos, eles acham muito bom. Né? Então, isso para nós não é problema, eles gostam de estar ali, né? A gente percebe isso tanto nas crianças quanto na família. Tem família que às vezes deixa a criança ali, depois vem buscar, depois do atendimento, né? Dependendo aí da dinâmica, da realidade de cada um. Já passei por uma situação semelhante, nós tivemos aqui em São Paulo, nós já tentamos um atendimento dessa natureza num campus Barueri, né? Não é um campus fora aqui de São Paulo, ao lado de São Paulo. E aí ocorriam algumas situações do tipo, a mãe levava o filho para o atendimento, ela não tinha com quem deixar os outros, e levava todos os filhos, todos significa 3, 4, mais aquele que está sendo atendido. Aí nós tínhamos algumas situações para serem administradas, que vamos dizer assim, a alegria dos outros estarem num campus universitário com áreas, muitas áreas livres, tá certo? Uhum. Então, nós tínhamos que arrumar uma pessoa para cuidar do atendimento e outra pessoa para cuidar da família, porque a própria mãe, ao ver os filhos correrem, via isso com naturalidade, sabe assim? E aí eles iam para lá, para cá. Você sentia isso? Alguns tinham prédio do primeiro andar, coisas até inadequadas. Eles escorregavam no corrimão, e aí tinha que fazer esse tipo de orientação para a mãe, que a gente foi percebendo no processo, tá certo? Você teve algum imprevisto nesse atendimento que você possa comentar para a gente aprender também com os imprevistos? Então, os imprevistos, né, talvez não dessa natureza aí, mas eles acontecem mesmo. Às vezes a mãe leva uma outra criança, ou então a própria mãe também, às vezes ela quer ficar ali, ela quer participar, ela quer estar lá dentro da sala, a gente explica que não pode. Então, às vezes a gente tem uma outra aluna, né, da graduação ou da pós-graduação, que fica com a mãe, ou que fica com a mãe e a outra criança, isso quando é necessário, né, claro. E é interessante, Neide, porque nesses momentos, em conversas com a mãe, é também um momento de conhecimento da realidade da criança, da dinâmica daquela família, porque tem muitas coisas que, às vezes, quando a mãe está fazendo anamnese, ela não fala tanto, e numa conversa informal ela fala, né? Eu até coloco nas nossas discussões sobre a avaliação diagnóstica, que a conversa informal é um dos instrumentos de construção de dados, porque na situação da anamnese, por mais que você faça de uma forma assim, como uma conversa, um diálogo mesmo, mas tem coisas que às vezes a família não revela, a mãe não revela, e que depois, por meio de uma conversa informal, ela revela. Né? Então, é um momento rico também para a gente conhecer. Né? Às vezes, no momento da discussão, aí elas falam, olha, quando eu estava lá conversando com a mãe, ela colocou isso e isso, sabe? Então, isso também contribui, é muito interessante isso, porque é o processo, por isso que eu digo, olha, que a avaliação diagnóstica, você não tem um tempo definido para ela acontece também no decorrer do processo, né? É bem interessante. Eu queria saber uma coisa, eu queria que você falasse sobre isso, que é assim, como que se seleciona a criança para o atendimento psicopedagógico? Você sabe que existem tensões e confrontos e uniões também entre a pedagogia, a psicopedagogia e a psicologia, né? Uhum. Você está num campo aí que faz interface entre os dois, então acho que seria legal a gente poder contar um pouco quando a gente procura a psicopedagogia ou quando vocês definem que essa criança poderá ser atendida por vocês. Assim, a gente não faz é até interessante isso, viu, Márcia? A gente não pode divulgar, assim, que a gente faz o atendimento, porque se a gente divulgar, a gente não dá conta da demanda, não consegue. Então, a gente não faz tanta aquela divulgação. E aí, como eu falei para vocês, como nós temos essa relação com a escola, né, de realização de cursos e tudo mais, então a própria escola vai nos indicando isso, sabe? A escola nos indica, nos fala, né? E às vezes também, como nós temos no nosso grupo de estudos, nós temos professoras, temos psicopedagogas, então às vezes os casos vêm daí e vêm das escolas, mas a gente não faz eu até gostaria que a gente pudesse fazer isso, uma divulgação para a comunidade,
que a gente faz o atendimento, porque se a gente faz, a gente não consegue atender todo mundo. Mas como é que a professora, o seu aluno, define que essa criança será atendida por essa equipe? Né? Assim, por que eu não quero ser indelicado, mas assim, por que não vai para a professora particular, por exemplo? Ou por que não vai para a psicoterapia, vai para o psicólogo fazer terapia? Então, assim, quando que esse professor, essa aluna do curso, ela define que este aluno vai para o atendimento psicopedagógico? Normalmente, Márcia, é uma demanda que vem, é uma queixa relacionada à aprendizagem. Isso a gente sempre discute no grupo, no nosso grupo de estudo. Né? Então, qual que é a queixa? Ou então, às vezes a criança ela tem alguma característica que chama atenção, mas às vezes aquilo não tem um impacto na aprendizagem, ela está aprendendo, é uma questão de comportamento, mas quando existe uma queixa em relação à aprendizagem, né, a escola sinaliza a dificuldade de aprendizagem, aí nós fazemos uma avaliação diagnóstica, que não necessariamente significa que aquela criança será atendida, porque às vezes na avaliação diagnóstica, a gente passa uma orientação para o professor e a gente já pode dizer, olha, não justifica um atendimento psicopedagógico, porque pode ser uma dificuldade momentânea, ou pode ser uma questão, às vezes, da forma como o professor está trabalhando, né? Então, às vezes, nem sempre a criança que faz avaliação diagnóstica, ela ficará para o atendimento. Mas o critério para avaliação diagnóstica é a queixa na aprendizagem. Porque eu falo muito que a psicopedagogia, ela é uma área interdisciplinar, ela tem interfaces com muitas áreas, mas ela tem um objeto definido, né? Que é a questão da aprendizagem, da dificuldade de aprendizagem. Então, a gente não pode perder esse foco, senão a gente perde a identidade também. Né? Eu vou ser um pouco mais chata e pedir um pouco mais de especificidade, porque, assim, nós vivemos num mundo, né, onde a criança é demandada a uma performance, seja no esporte, no social, na educação. Então, você vai vendo mães que, assim, mas ele só tem um amigo, ele tinha que ter mais amigos. Mas ele tira só 7, ele precisava ser o primeiro da classe. Então, quando a gente pensa uma dificuldade de aprendizagem, o que nós estamos falando? Né? Eu tenho um filho disléxico, que também tem várias dificuldades na aprendizagem, né? E como é que definição, quando que a gente fala assim, não, isso aqui realmente a psicopedagogia pode dar conta, isso será muito útil para essa criança, e não ser uma coisa que é mais emocional ou que diz respeito a uma expectativa paterna? Então, eu acho que você fez a pergunta importante, né? O que é essa dificuldade de aprendizagem, né? Esse problema que o aluno tem? O que é isso? E justamente isso, porque assim, vou tentar ser mais clara. Na psicopedagogia, a demanda maior que nós temos é em relação ao processo de alfabetização. As crianças com dificuldade na leitura e na escrita, né? Quase sempre, os casos que chegam, as indicações são de crianças com dificuldade na alfabetização. Agora, o que é a dificuldade na alfabetização? Por que ela tem dificuldade na alfabetização? Porque uma coisa importante, Márcia, é assim, às vezes quando a gente faz a avaliação, a gente percebe que a criança está no processo. Aquilo que o professor chama de dificuldade, nós olhamos e consideramos como uma hipótese da criança no processo de construção do sistema de escrita. Então, não é que essa criança tem uma dificuldade, mas ela não está correspondendo, às vezes, àquilo que o professor gostaria. Mas aí não adianta eu chegar para esse professor e falar assim, olha, ele não tem dificuldade, não, ele está... Eu preciso aí explicar para o professor, né, o que é esse processo, essas hipóteses, essa forma que a criança escreve e que o nosso olhar a gente considera que assim, que já que não é da forma convencional, que está errado. Mas o que é o erro? Será que o erro não é uma hipótese? Será que o erro não é o pensamento, não é a criança processando todas as informações que o meio oferece para construir esse sistema de escrita? Então, assim, a gente tenta orientar o professor para ele fazer o que a gente chama de descentrar, para ele sair da perspectiva dele de adulto alfabetizado e entrar na perspectiva da criança que está no processo de aquisição da escrita.
E aí, isso que você fala é fundamental, porque não adianta só virar para o professor e falar assim, não, ele não tem dificuldade, que o professor vai continuar considerando que ele tem e continuar sem fazer nada por ele. Então, a gente diz, olha, essa criança, ela está no processo, ela tem essa hipótese de escrita, e para a criança que tem essa hipótese, a gente pode trabalhar dessa e dessa forma, que é diferente da criança que está mais com uma hipótese mais desenvolvida, porque pesquisas revelam, a minha pesquisa de doutorado também mostrou isso, que o professor, ele acaba trabalhando com as crianças que estão numa hipótese mais avançada de escrita, são elas que ditam o ritmo da sala, e as outras vão ficando à margem do processo, aí elas vão recebendo rótulos, inclusive de dislexia. Quantas vezes eles falam que as crianças têm dislexia, elas não têm nem distúrbio de leitura, nem de escrita, o que elas têm são hipóteses, mas que não corresponde à expectativa do professor, sabe? Então, o que é a dificuldade? É difícil até a gente dizer, olha, dificuldade é isso. E eu acho que esse olhar para aquilo que a criança revela, né, para aquele momento que ela está, a psicopedagogia nos ajuda a construir, porque a gente sai da perspectiva do problema e vai para a perspectiva da possibilidade. Existem algumas coisas, alguns pontos que você queira salientar para os nossos telespectadores, que você acha importante, algumas recomendações? Eu acho que nesse finalzinho, aproveitando até o que eu estava dizendo para a Márcia, né, eu acho que esse olhar para a possibilidade, ele muda tudo. Porque se a gente olha para a pessoa, mesmo que ela tenha um diagnóstico de dislexia, de TDAH, de autismo, seja o que for, né? Mas isso não é impossibilidade. Isso é uma pessoa que funciona de uma forma diferente, tem modalidades de aprendizagem distinta. Então, a gente precisa... o desafio é como trabalhar com essas modalidades de aprendizagem que não correspondem aquilo que a maioria revela, né? Eu acho que o nosso grande desafio é isso aí, né? E é por isso que é tão bom a psicopedagogia, que a gente aprende muito com cada caso que a gente trabalha, né? Eu quero agradecer a sua presença aqui, né? Eu acho que a gente teria muito que conversar, porque esse é um assunto sempre inacabado, sempre complexo, né? Teríamos muito, agradecemos a sua presença, né? E assim, deixa um gostinho de quero mais, para uma próxima oportunidade da gente aprofundar. Obrigado, Irene, da sua presença. Márcia, Obrigada, Irene, muito obrigada pela sua disponibilidade. Márcia, muito obrigada, viu?